vem ao Brasil para ajudar o Flávio Bolsonaro na campanha, o que eu acho que é um tiro no pé. E vai o Tarcísio homenagear o Milei, estender um tapete azul. Puxou o saco, massageou os bagos, fez tudo. Outro tiro no pé. Se você apoia as políticas públicas de Milei, você está assumindo que você quer fazer o mesmo. Sigam o mestre! E eles são tão patéticos que o Flávio Bolsonaro fez um vídeo de inteligência artificial colocando a ele e o Milei como heróis. Enquanto isso, Lula arma o Brasil até os dentes com tecnologia própria. Sexta-feira, o Lula foi até a Avibras, recuperou a empresa e cutucou de novo o Trump. Essa é a diferença entre o estadista e os pelegos, os entreguistas. Mas Tarcísio não basta passar vergonha com as privatizações, pondo fogo nas pessoas, explodindo a cidade de São Paulo. Ele precisa passar vergonha lambendo o saco do Milei. E nós vamos mostrar para vocês aqui do que eles puxaram o saco. Os argentinos estão em uma situação tão difícil que até bairros tradicionais como Recoleta agora têm filas de sopa. Além disso, os argentinos estão cada vez menos comendo carne. A Câmara da Indústria e Comércio de Carnes do país reportou que desde janeiro o consumo de carne bovina caiu 11%. A razão? Nos últimos 12 meses, o preço do produto subiu 53,6%. O peso argentino também está mais desvalorizado. Os salários não sobem em valor real. E muita gente está optando pela fila da sopa e até procurando comida em lixeiras. Esse é Flávio, tá? Que tá no comando aí do caça, só para explicar. O Flávio é aquele que não conseguiu resistir à força da madrasta. Teve que se ajoelhar para a madrasta. Mas agora ele vai salvar o Brasil. E no outro caça, quem está? Quem está? Milei. Acho que já tá bom. Infantiloide, burro, alimentando a perspectiva intervencionista estrangeira no Brasil. Atenção, atenção. O Milei está chegando para nos salvar num caça junto com o Flávio, para salvar o Brasil. É um troço de IA que o Flávio botou na campanha dele. Essa gente não cansa de passar vergonha. Se eles acham que isso é bom, e aí o Lula com medo e tal, a Janja. Ô Flávio, você tomou uma sova da sua madrasta, rapaz. Nós vamos tratar disso agora. Você tomou uma sova da sua madrasta. Humilhante, humilhante. Não é um gringo que vai dar ordem a esse presidente da República. Não é. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Sabe o que é motivo de orgulho? A gente fazer tudo o que for necessário para que esse país seja soberano. Preciso que as pessoas leiam o significado da palavra soberania. Esse país é muito poderoso. O Brasil está preparado para discutir com qualquer país do mundo. Não tem ninguém que tenha feito mais amizade internacional do que eu. Seguiremos como nação independente. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania. E como povo livre de qualquer tipo de tutela. Eu sei a quem eu devo respeitar nesse país. Eu sei quem é que manda nesse país. Chama-se povo brasileiro. É a ele que nós respeitaremos. E é por conta dele que a gente vai lutar para que o Brasil seja respeitado nos Estados Unidos e no mundo inteiro, como já é. É que tem mais tempo assim. É isso aqui, ó. Almoço. 40 anos aqui, né? Nós queremos dar muita importância à defesa brasileira. Ou seja, nós somos um país que temos 16.800 quilômetros de fronteira seca. Nós temos 8 mil quilômetros de fronteira marítima. Nós temos um oceano de 5 milhões e 700 mil quilômetros quadrados sob a responsabilidade do Brasil. Nós temos minerais críticos de terra rara, temos petróleo. Se a gente não cuidar disso, se a gente não tiver uma defesa para proteger isso, quem vai proteger? Negociação, Forças Armadas, indústria entregando produto. Com esse triângulo, a soberania está blindada. Por que a nossa gente faz a diferença? Porque a gente não é uma multinacional que recebe tecnologia pronta. O pessoal aqui desenvolve tecnologia, gera o produto, produz e vê o resultado do trabalho. Então nós vamos nos cuidar. Essa fábrica, pode ter certeza, ela voltou a funcionar para ela crescer e ser uma fábrica respeitada no mundo inteiro. Estamos prontos para cumprir todos esses requisitos, presidente. Eu sou grato, muito grato. Um país que tem trabalhadores como vocês não é um país pequeno, não é um país pobre.
é um país insignificante. Nós somos um país muito importante por causa de vocês. Estados Unidos fecham o cerco ao Brasil, mas a China é a luz no fim do túnel. Em meio às tensões entre Brasília e Washington, Pequim sinalizou que pode ampliar o fornecimento de fertilizantes ao Brasil, um insumo considerado estratégico para a agricultura brasileira. O gesto acontece justamente quando o conflito envolvendo o Irã elevou os preços dos fertilizantes e colocou em risco o abastecimento global. Hoje, mais de 80% dos fertilizantes usados no Brasil vêm do exterior e China e Rússia respondem por cerca de metade desse volume. E esse não foi o único aceno chinês. Além dos fertilizantes, a China também retirou as restrições à carne bovina brasileira e voltou a afirmar que apoia a soberania do Brasil, reforçando a aproximação entre os dois países. E você, o que acha dessa troca do Brasil? Ocidente por Oriente? Me conta nos comentários. Se liga nessa, o presidente Lula está defendendo investimento em defesa, segundo ele, para ninguém meter o nariz no nosso país. Olha só, ele foi na fábrica da Avibras, que faz foguetes e mísseis no interior de São Paulo, em Jacareí, depois que eles ficaram anos numa greve, e a greve se encerrou agora, visitou, parabenizou os trabalhadores por causa do investimento que veio para o Brasil de 300 milhões de empresas brasileiras, é claro, sob o governo do presidente Lula, precisou estar o PT no governo para conseguir ter condições para a empresa negociar com os trabalhadores que estavam 3 anos em greve, agora vão pagar uma indenização. E o presidente Lula falou que a gente precisa poder falar em paz sem arrogância, mas com a tranquilidade de que a gente tem soldados e investimento suficiente para defender todo o nosso país, todo o território nacional. Lula já está pensando lá na frente e não quer só ficar falando em paz. Ele quer agir para que o Brasil possa, de fato, se defender de agressões como a agressão dos Estados Unidos e todas as outras que possam vir no futuro. Isso sim é estadista, isso sim é presidente, que além de conseguir contribuir para o país com investimentos para resolver uma greve que se arrastava em 3 anos, além disso, ele está lá falando que a gente precisa começar a se defender à altura dos desafios do próximo tempo, em que a soberania será a principal questão no mundo todo para os povos. Muito bom ter um presidente como esse, vai ser reeleito agora em outubro e vai seguir reestruturando o nosso país para que a gente seja muito mais do que a gente é hoje. Compartilhe essa notícia, comenta e me segue para mais informação como essa. Os Estados Unidos acabam de anunciar uma nova tarifa contra o Brasil. Gente, é uma campanha orquestrada para desestabilizar a economia brasileira e interferir no processo eleitoral. Já tinha aqueles 25%. Vocês viram que Flávio Bolsonaro, tariflávio, está fazendo contra o Brasil. Agora anunciam mais 12,5% com argumento de trabalho forçado, como se fosse trabalho escravo. Olha, pessoal, o Departamento de Estado norte-americano, você sabe que o Lula respondeu ao Marco Rubio. Se ele quisesse ajudar o Flávio Bolsonaro, que montasse um comitê para o Flávio Bolsonaro. Aí eles respondem agora, o Departamento de Estado, que eles têm preocupação com o processo eleitoral transparente, limpo. Olha, é muito cara de pau. Na verdade, o Flávio Bolsonaro já está construindo uma narrativa golpista. Ao mentir sobre o processo de urnas eletrônicas, numa reunião com os embaixadores de diversos países, nós vamos ter que dizer não a qualquer interferência norte-americana no processo eleitoral brasileiro. Fora tariflávio, o Brasil é dos brasileiros. Nós vamos ter eleições livres, democráticas e transparentes aqui, sem interferência norte-americana. É nessas horas que a gente vê a importância de não ser vira-lata. Olha só, a Europa, ela aceitou um monte de patifaria do Trump, como, por exemplo, parar de fazer compras da Rússia. A Europa, ela comprava muita energia da Rússia e o Trump pressionou a Europa para parar de fazer compras da Rússia. Conclusão, a indústria da Europa está mal das pernas por causa dessa história toda, porque dependia da energia barata que os russos forneciam. E o que está acontecendo agora? Você está vendo esse monte de tarifa que o Trump está metendo? Meteu no Brasil, por exemplo, e meteu na Europa também. Pois é, o Trump fez a Europa sancionar a Rússia, mas ele mesmo sancionou a Europa, entendeu? É assim que os Estados Unidos tratam os amigos dele. É assim que o Flávio Bolsonaro quer que o Brasil seja tratado, entendeu? É por isso que é tão importante ter um presidente que defende a soberania, como o presidente Lula, entendeu? A gente não pode ser vira-lata, que nem os bolsonaristas querem, ficar abanando o rabinho pro senhor Donald Trump e pros Estados Unidos. O Brasil tem que sempre defender a sua soberania.
Se ontem um acordo entre Estados Unidos e Arábia Saudita parecia certo, hoje pareceu mais distante. Horas depois da assinatura do acordo nuclear, o presidente Donald Trump escreveu: ele é totalmente condicionado à adesão da Arábia Saudita aos acordos de Abraão. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, reforçou que, sem isso, o acordo está cancelado. Os acordos de Abraão estabeleceram a normalização das relações diplomáticas entre países de maioria muçulmana e Israel. Começaram a ser assinados em 2020, mediados pelos Estados Unidos. Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos, Sudão e Cazaquistão já assinaram. Mas a adesão de outros países foi interrompida com o início da guerra na faixa de Gaza em 2023. A Arábia Saudita tem dito que só vai restabelecer relações com Israel se houver um caminho para a criação de um Estado palestino. Desde os governos dos presidentes Barack Obama e Joe Biden, a Arábia Saudita já negociava com os Estados Unidos um acordo de energia nuclear. Mas, também por pressão de Israel, ele estava condicionado à retomada das relações diplomáticas dos sauditas com os israelenses. Estou chegando aqui numa grande rede de supermercado, fazer mais um comparativo de preço. Arroz, tio, João. O levantamento mostra que a saca de arroz teve alta de mais de 100% no campo em um ano. O pessoal que tem reclamado do preço dos alimentos tem subido sim, além do normal. Esse é o padrão que já esperava, né? Cagada, hein? Essas imagens mostram uma das maiores decepções com armas dos Estados Unidos no Oriente Médio. Mísseis iranianos passam em frente aos mísseis antiaéreos do Patriot americano. O alvo, a base aérea de Saudi, na Jordânia, acabou atingida várias vezes, o que levou à morte de militares americanos, o que já foi confirmado pelo Pentágono. De acordo com o The New York Times, os mísseis iranianos estão se tornando mais eficientes, driblando as defesas antiaéreas americanas. Hipocrisia americana. Governo de Donald Trump deve anunciar em breve pacto com a Arábia Saudita para enriquecer urânio. Mas esse não é um dos motivos da ofensiva contra o Irã? Quantas vezes os Estados Unidos bateram nessa tecla? O programa nuclear iraniano. Mas a Arábia Saudita é um aliado americano, então para eles não interessa como se tratam as mulheres, os jornalistas, se tem democracia no país ou se a Arábia Saudita enriquece urânio e para qual motivo. E parece também que a Arábia Saudita já não confia 100% nos Estados Unidos para defendê-la. No começo do ano, os sauditas fizeram um acordo com o Paquistão. O Paquistão, esse sim, que tem bomba nuclear. E você, acha que mais uma vez os americanos estão levando instabilidade para a região? Me conta nos comentários. Trump não quer ver Netanyahu nem pintado de ouro. O presidente Donald Trump estaria chateado com Netanyahu por ter arrastado os Estados Unidos numa guerra contra o Irã. Segundo o jornal The Wall Street Journal, citando altos funcionários da administração americana, Trump estaria chateado, contrariado com Netanyahu pelos rumos que esse conflito tomou e tem preferido não se encontrar e nem falar com o israelense. Também foi relatado que Trump ficou bravo com Netanyahu por ele ter criticado os planos americanos de fornecer à Turquia caças F-35. Segundo uma fonte da agência Axios, Trump teria dito que Bibi não tem que se meter nisso. Netanyahu já admitiu que tem problemas com Donald Trump e disse também que Israel não precisa da assistência financeira dos Estados Unidos. E você acredita que existem espinhos nessa relação? Me conta nos comentários. Irã afirma que os Estados Unidos já estão lutando como se fosse uma terceira guerra mundial. Segundo um general iraniano, Washington levou ao campo de batalha armamentos e estratégias que, segundo ele, haviam sido preparados para um conflito de escala global. Em entrevista a uma rádio iraniana, o general Al-Bofaz Shekarshi afirmou que Washington está mobilizando todas as capacidades, todas as armas e todas as previsões que havia acumulado para a Terceira Guerra Mundial contra o país. Enquanto os bombardeios americanos entraram na 13ª noite consecutiva,
O Irã responde atacando bases que abrigam militares dos Estados Unidos no Iraque, Bahrein e Kuwait, ampliando a dimensão regional do conflito. Donald Trump declarou que estuda um ataque maior do que qualquer outro ocorrido anteriormente, enquanto o custo do conflito já ultrapassa dezenas de bilhões de dólares. E continua a aumentar. Até o secretário de Guerra dos Estados Unidos pediu socorro para o Senado aprovar um novo orçamento para estancar esse déficit militar. Será que os Estados Unidos usam uma força desproporcional contra o Irã? Apoiadores dos Estados Unidos vão virar alvos. O Irã avisou que qualquer país que ajudar Washington na guerra automaticamente vai virar um alvo legítimo. E para Teherã não importa se o apoio é militar, logístico ou estratégico. Quem entrar no conflito assume o risco. Até a infraestrutura de energia entrou na mira iraniana, o que mexe com a economia dos países. Ou seja, nações que não têm nada a ver com o conflito podem descobrir que o apoio a Washington pode ser um preço muito alto a ser pago e que talvez esse conflito não vá beneficiá-los em nada. Depois disso, será que esse apoio às cegas vai continuar? E aí, Cartola aqui, aquele que não sabe de nada, mas opina sobre tudo, trazendo uma novidade a respeito da guerra entre Estragos Fudidos e Irã. Pois é, Donald Trump autorizou o envio de uma proposta de cessar-fogo que o Irã recebeu e já respondeu. Enfia no cu. Pois é, para a tristeza de qualquer pessoa que tenha mais de 2 neurônios e não sejam lambibotas dos estragos fudidos, a situação é muito triste e calamitosa. Afinal, nós estamos vendo um aumento, de novo, da cotação de petróleo, de gás liquefeito, e isso obviamente vai exercer um efeito cascata nas economias de todo o planeta Terra. Quem comandou agora essa nova tentativa de negociação foi o primeiro-ministro iraquiano Ali Al-Zaid, que esteve junto de Donald Trump na Casa Branca e viajou até o Teherã depois para poder levar em mãos essa proposta. É claro que absolutamente ninguém, nem na mídia, nem os estados ali que estão participando disso, revelaram qual que eram os termos dessa negociação. Mas obviamente foi rejeitado porque nesse cessar-fogo os Estados Unidos ou os estragos fudidos mais uma vez falharam em abordar o acordo que foi necessário sobre o Estreito de Hormuz. Eles não querem entregar de jeito nenhum ao Irã uma terra e um controle que, pelas leis internacionais, já deveria estar nas mãos deles. O iraquiano Al-Zaid sai de mãos abanando, enquanto isso o chanceler iraniano ele minimizou e falou que os estragos fudidos é o grande problema. A perspectiva deles é completamente ilógica, gananciosa, controladora, uma vez que eles tentam aí ferir a soberania e independência do Irã, além de querer tomar para si o controle de algo que lhe é garantido pelas leis internacionais e pela história. O conflito vem num período dos mais intensos desde que começou essa guerra mais de 100 dias atrás, não está próximo de acabar. O Irã não só tem possibilidade de rebater, como inclusive está atacando bases estadunidenses e bases aliadas ali na região, o que está fazendo os estragos fudidos, inclusive, pedir mais dinheiro para o Senado e para o Congresso americano, que está negando em todas as instâncias. Hegseth continua fazendo as suas audiências públicas e sendo humilhado por senadores e com muita veemência, inclusive senadores republicanos. Depois dos estragos fudidos cometerem uma série de crimes de guerra atacando infraestruturas, inclusive de abastecimento de água no Irã, o Irã está se preparando para expandir o conflito, ou seja, ele vai intensificar os seus ataques, inclusive tentando aí forçar um fechamento do Estreito de Bab el-Mandeb no Mar Vermelho. Será que eles vão conseguir? Não sabemos, mas temos que ficar de olho porque isso eventualmente vai sim chegar nos nossos ouvidos.